Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com dicas do programa Prévios para cálculo previdenciário. E neste vídeo veremos uma visão geral de como efetuar um cálculo dentro do sistema. Bem, se você está efetuando um cálculo previdenciário, é bem provável que você já tenha passado pela fase de análise documental do segurado, que você já tenha efetuado análise tanto do CNIS, da carta de concessão, da própria carteira de trabalho ou de documentos empresariais. Então, você já tem uma ideia do que pode haver para contestar no caso de uma revisão ou então de uma aposentadoria nova em que se enquadra esse segurado. Dentro do programa, no menu Cálculo, tem o módulo principal denominado Cálculo Previdenciário. Ao abri-lo, você vai ter a opção de Novo Cálculo. Então, você vai clicar em Novo e o programa vai sugerir se você quer utilizar um assistente de cálculo, que vai lhe auxiliar inicialmente, neste cálculo, ou se você já é um usuário experiente e não quer utilizá-lo, pois vai manipular todas as informações por meio do cálculo, você pode não utilizar o assistente. Neste caso, eu vou escolher utilizar o assistente de cálculo. Ao escolher o assistente de cálculo, você vai nominar este seu cálculo que vai ficar armazenado no programa. Então, neste caso, eu vou colocar teste de cálculo e vou prosseguir. O assistente de cálculo funciona como se fosse uma entrevista que você esteja fazendo com o segurado. Neste caso, a primeira pergunta é: o segurado recebe um benefício previdenciário atualmente ou não? Assim, você vai poder mapear se você quer fazer um cálculo novo, uma RMI nova, ou então, possivelmente, uma revisão. Então, neste caso, eu vou responder que não. O segurado não está recebendo benefício, ou seja, eu quero entrar com um processo administrativo para recebimento desse benefício, seja um benefício por incapacidade ou programável. Bem, a segunda pergunta é: deseja importar informações a partir do documento do INSS? Neste caso, se você tem a documentação ou se você já emitiu através do Meu INSS o CNIS, você poderá importá-lo para dentro do sistema, tanto o tempo de contribuição como os salários de contribuição. Então, aqui eu vou colocar sim, desejo importar os dados do INSS. Bem, notem que como eu respondi que ele não está em benefício, não há possibilidade, provavelmente ele não tem uma carta de concessão para importar neste momento. Então, eu gostaria então de selecionar o arquivo PDF do CNIS. Ao selecionar esse arquivo, o CNIS, ele já automaticamente informa que foram importados 182 salários. E atenção, os dados eles servem justamente como base a partir do CNIS, mas é importante observar esses dados para ver se está tudo correto, se de repente não é envolvido um tempo especial. Então, a análise documental é necessária para que o cálculo esteja correto. Essa importação é um facilitador para o sistema, um facilitador de cálculo, mas não afasta a questão de análise documental e não afasta também a análise das próprias informações que ali contiverem. Ok. Então, aqui eu já tenho o mês, o teto de contribuição e os salários que contemplam o meu CNIS. Basta, então, eu gravar os dados do CNIS. Confirma a gravação? Sim, os dados foram gravados. A próxima etapa do assistente se ele pergunta se há algum processo em tramitação referente a este cálculo. Então, neste cálculo aqui, eu apenas pretendo fazer uma simulação do cálculo do benefício. Então, eu vou escolher a segunda opção. A data de nascimento automaticamente já foi importada a partir do CNIS e a inscrição, vou prosseguir. Como o segurado não está em benefício, qual o cálculo que você deseja fazer? Eu quero calcular um novo benefício, somente o tempo de contribuição, ou reestabelecer um benefício? Neste caso, eu quero um novo benefício. Bem, pergunta-se então qual é a DIB desse novo benefício, qual o sexo do segurado e qual a espécie do benefício. Neste caso, aposentadoria por tempo de contribuição. Também há a opção, dentro do benefício 42, se esse segurado possui ou não alguma deficiência, com grau leve, moderado ou grave. Neste caso, o segurado não possui deficiência.
E eu também não estou fazendo uma projeção para uma DIB futura, ou seja, um planejamento futuro. Então, neste caso, não marcarei a DIB informada é uma data futura. Vou dar OK. Automaticamente ele me redirecionou para concluir o cálculo, só que identificou que existem vínculos justamente que não estão totalmente preenchidos com essa data final. Bem, novamente aí cabe uma análise documental, pois no QNIS esse vínculo não possui data final. Vou dar OK. Neste nosso exemplo, eu vou apenas excluir esses vínculos, pois aqui basta fazer essa análise rápida, mas o correto seria uma análise documental aprofundada. O tempo de contribuição ele já me deu aqui automaticamente, eu tenho a referência que dentro desses dois vínculos são 23 anos e 3 meses e 15 dias de contribuições, de tempo, portanto não atingiu os 35 anos. E os salários de contribuição, como nós havíamos importado a partir do QNIS, também estão aqui. Então, neste caso, notem que eu automaticamente já identifiquei que o segurado não possui ainda todas as condições para requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas talvez uma aposentadoria por idade, dependendo da sua idade. Eu posso, então, gerar um relatório, automaticamente o programa vai me informar se ele tem pontos ou não, para a regra 8595, porque eu escolhi o benefício por tempo de contribuição, e vou ter os relatórios para acesso aqui. No caso de verificação do relatório por tempo de contribuição, nós temos aqui uma série de informações. Dentre elas, inclusive, nós temos aqui um resumo onde coloca questões de pedágio, de tempo de contribuição e de idade. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo a idade na DIB, 66 anos. Como ele tem 66 anos e mais de 20 anos, ou seja, 23 anos de tempo de contribuição, isso é indicativo que a espécie de benefício correta para ele seria por idade e não por tempo. Neste caso, ele teria idade já suficiente. Os relatórios também em relação ao cálculo do RMI, eles vão ser emitidos conforme a espécie de benefício e a DIB que foi escolhida. Então, neste caso aqui, como a DIB é atual e a espécie de benefício é por tempo de contribuição, ele gerou uma RMI. Mas notem que ele não tem condições de se aposentar por essa RMI, tanto que aqui o coeficiente é de 70%. Bastaria, então, retornar o cálculo através da opção Dados Iniciais, eu vou ter acesso às opções justamente que eu já escolhi através do assistente, mas eu posso modificá-las a qualquer tempo. Então, essa é uma visão geral de como efetuar um cálculo dentro do programa Prévios. E em breve faremos outros vídeos com dicas de cálculos específicos e revisões específicas. Não esqueçam, então, de acessar as nossas redes sociais através do nosso canal no YouTube, Logic Suite, do Instagram, do Facebook e do LinkedIn. Muito obrigado e até o próximo vídeo.